normal, Hugo Ferreira Personal 007 Podcast. O meu, o seu, o nosso, o de todos nós. Emagreça Cash. Sim, e hoje vamos falar de quem? Vamos falar deles, da maioridade, dos nossos idosinhos. Sim, com certeza. E, para isso, nada mais, nada menos do que, né, Dr. Rafael Neder. Né? Tentamos semana passada, tentamos semana retrasada, não deu, mas é inevitável o nosso encontro, né? A gente tinha que vir aqui. Sim, foi ótimo. A gente desencontrou um pouquinho aqui, problema de logística, mas o importante é que o Papai do Céu fez a sua intervenção e estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês para a gente conversar de um assunto super importante. Sim, que é nada mais que o idoso, né? Se apresenta aí, porque são tantos lugares que você trabalha, que você dá aula também, né? Verdade. Bom, então deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Rafael Neder. Eu sou médico, né? Fiz medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio. Eu me formei, fui para a clínica médica. Da clínica médica eu fui para a geriatria. Tive a oportunidade de ficar um tempinho na França estudando sobre a parte de neurocognição lá naquele país. Na volta para o Brasil, eu engatei com o meu mestrado de neurologia e fiz uma pós-graduação em neurociências. Atualmente, eu coordeno a residência de clínica médica do um hospital grande aqui do Rio de Janeiro, o Hospital Miguel Couto. Sim, referência máxima aí, né? Miguel Couto. Pô, o grande Miguel. Grande Miguel. Grande Miguel. Uma das referências aqui do Rio, uma das maiores emergências do Brasil. Sou do Hospital Federal de Ipanema também. Dou aula em 2 faculdades, tenho a oportunidade, o privilégio de ter contato com os alunos, né, tanto da Estácio como da Souza Marques. Dou aula na pós-graduação de geriatria também. E sigo minha vida um pouquinho também no meu consultório, no que eu puder ajudar a todos, onde eu me dedico especificamente à geriatria. Lá onde a gente tem uma linha de cuidados mais voltadas especificamente para os idosos. Ainda arranja tempo para vir para cá, né? Porque, pô, dá aula em duas faculdades, trabalha em 3 hospitais aí, ainda arranja tempo para vir para cá. Isso aí é um privilégio máximo. Muito obrigado aí. Bom, privilégio todo meu, porque faço com gosto, né? Eu acho que a gente está nos hospitais, está com os alunos, está na faculdade, isso é uma coisa que nos engrandece. Porque quando a gente troca com as pessoas, a gente discute e está inserido nesse ambiente, faz que a gente discuta muitos artigos, que a gente assista muitas aulas, tenha contato com as gerações mais jovens. Isso sempre estimula demais a gente. Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, antes de começar a nossa conversa, né, não poderia deixar de agradecer, né, a 2 pessoas. Primeiro, lá de cima, né? Deus. E, segundamente, né, aquele coco, né? Aquele coco que sempre está fortalecendo a gente, né? Vamos pegar aqui? Olha lá. Porque você sabe que coco é vero. Não tem jeito, amigo. Sem conservante, tá bom? Entrega na sua casa, sem aditivo. Então, vou botar aqui mais uma vez aqui. Pode experimentar também. Olha lá. Tem gosto de água sanitária? Vai falar a verdade. Muito bom, hein? Tem gosto de sabão de coco? Você abriu agora, não foi? Agora. Você abriu agora o coco, não foi não? Não, parece, parece. Abriu o coco agora, exatamente, né? não. Parece que é... Mas exatamente, é o que tá escrito aqui, ó. Só coco e nada mais, entendeu? Só coco e nada mais. É isso, entendeu? Não tem nada, não tem nenhum conservante. É por isso que é assim, entendeu? Lembra o quê? O Nordeste. Sempre que eu bebo água de coco deles, eu lembro do Nordeste, tá? A água de coco eu lembro da minha infância. Eu lembro dos meus pais, que a gente... Praia. Praia com os pais, me lembra muito da minha infância. Ah, show de bola. Eu também, pô. Adoro praia. Praia. Quem não gosta, né? Carioca, né? Eu sou carioca, eu vou regularmente à praia hoje em dia. A cada 2 anos eu vou na praia. Mas por falta de Deu tempo. pra ver, né? Deu pra ver. Não, deve ser por falta de tempo, né? Tempo. Tá ajudando. Você tá ajudando as pessoas. Praia é muito bom, recomendo muito o sol. Só que carioca faz umas coisas meio bizarras, né? Tipo, você passa ali pela praia, meio-dia, aquele sol de 40 graus, tá lá o carioca torrando no sol. Tá lá. Faz isso não, gente. Faz isso não. Vai mais cedinho, vai mais no final da tarde. Mas não torna de 8 às 10 ali, né? Mais ou menos ali. Perfeito, né? Um horário mais cedo, um sol mais ameno. Porque vai ter o seu preço, sabe, Hugo? Eu gosto... Posso pegar esse gancho? Eu queria falar o seguinte. Sim. Eu acho que a gente tem que parar de pensar só no presente e pensar no futuro. Porque, veja, eu estou querendo pegar o sol como gancho porque a gente sabe que o efeito de exposição ao sol, isso é acumulativo ao longo dos anos. Então, assim, lá para frente, para eu diminuir a incidência ou risco de câncer de pele, para eu diminuir rugas,
eu preciso poupar a minha pele. Então, eu preciso proteger o meu corpo hoje para pensar na minha velhice daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Não no nosso caso, que a gente tem 20 anos agora, né? Então, na nossa velhice daqui a 50. Mas a gente só vai envelhecer da maneira que a gente vive hoje. Sim. Se eu estrago o meu corpo hoje, eu vou ter uma velhice pior. Então, assim, é importante as pessoas que estão assistindo a gente, que a gente pode conversar, é assim, pensar, o que eu costumo dizer, não só nas minhas aulas, mas no consultório também. Existe um tripé da saúde, eu chamo de tripé da geriatria. Sim. Esse tripé é o seguinte, atividade física, que assim, talvez seja a principal intervenção que a gente pode fazer para um bom envelhecimento, tá? Atividade física, alimentação e sono. Então, a gente precisa plantar hoje para colher no futuro. E o sol é um dos exemplos. Não, sem dúvida, sem dúvida. O sol é um exemplo que é bom, mas não é para exagerar. Exatamente. Né? Principalmente nesses horários aí que você falou. Sem dúvida, né? Porque a idade vai chegar. Vai chegar. Né? Agora, como vai chegar? Isso. O como, eu acho que o como que é o detalhe. Porque eu escuto muitas vezes no consultório assim, é ruim envelhecer, é ruim ficar mais velho, é ruim. Eu costumo pensar nesse momento em duas reflexões. Primeiro, nós sabemos que vamos envelhecer. Nós sabemos que a gente um dia vai deixar essa terra. Então a gente precisa fazer de tudo para que a gente fique o melhor possível. Sim. Tá? Esse é um ponto. E outro ponto é, as pessoas não querem envelhecer, mas também ninguém quer morrer jovem. Tá? Então, já que a longevidade ela está sendo efetivamente uma realidade na nossa sociedade, o que nós todos podemos fazer para que nós possamos envelhecer melhor? E aí, o Brasil, está acontecendo uma coisa com o Brasil que está acontecendo com a gente há alguns anos, demorou no Japão e na Europa décadas, que é efetivamente o envelhecimento da população. Sim. Então, a gente tem uma população que está cada vez mais velha. O IBGE já mostrou no censo de 2012 e 2019 já que abaixo dos 40 anos está nascendo menos pessoas. Então, as minhas curvas, o que antes era uma pirâmide populacional, hoje em dia está um losango. E a questão é, quando esse meio do losango aqui ele envelhecer, essa pirâmide, que antes era uma pirâmide certinha, ela vai se inverter. Como é que eu vou criar um sistema que a base está tão pouca, como é que eu vou sustentar um topo mais largo? Então, a gente precisa pensar no nosso envelhecimento, não só de maneira individual, mas como também de maneira como sociedade. Não, é porque eu também acho que a galera pensa muito em viver o agora, entendeu? Exatamente. É o agora e o depois deixa para lá. Concordo contigo, Hugo. Essa é uma visão muito ruim. Não só na saúde, mas nas finanças, em relações familiares, relacionamentos amorosos. Sem dúvida. Muitas vezes são relacionamentos que são fúteis demais, né? A gente precisa construir as coisas. Sem dúvida. E tem algo que vai acontecer provavelmente quando você chegar nos 50 anos, né? Que é a famosa sarcopenia. Acontece muito aí no consultório aí? Acontece, Hugo. Eu vou falar aqui um pouquinho o que é a sarcopenia. Sim, pode explicar tudo com a sarcopenia. Porque pode ter alguém que está ouvindo a gente que não está acostumado com o termo. Sim. Esse é um termo um pouco confuso, tá, Hugo? Porque tem vários consensos e vários trabalhos usam algumas definições um pouquinho diferentes. Mas, pessoal, se a gente for pensar em sarcopenia, pela definição da palavra, sarcopenia é a perda de massa muscular, né? Sarco de carne, penia de perda. Sim. Então, assim, no processo de envelhecimento, eu perco massa muscular. Isso é visível. A gente precisa entender que todo envelhecimento é um decaimento funcional, né? Os meus olhos já não enxergam tão bem, a minha mastigação já não é tão boa, os meus ossos já não são tão fortes, os meus músculos também já não são mais tão fortes. Então, esse conceito de sarcopenia que a gente usa hoje, ele foi cunhado em 1989. E de lá para cá, várias sociedades tentaram mais ou menos padronizar o termo. A gente começou a ter um pouquinho mais de organização num consenso europeu que teve lá em torno de 2011, 2012, que ele começou a definir como pré-sarcopenia, sarcopenia e sarcopenia grave. São termos interessantes, só que a gente não usa mais, tá? Mas eu acho eles interessantes para ilustrar, para tentar explicar para todo mundo que está ouvindo a gente o que é isso. Porque a questão não é o que é, mas o que isso repercute para a gente. Então, naquele consenso,
que pode ser que vocês não encontrem mais em muitos lugares, mas o que era pré-sarcopenia? Era a perda de massa. Era essa perda que a gente tem. Sim, sim. Quando eu associava essa perda física, matéria, com uma perda de força ou de função, a gente classificava como sarcopenia. Tá? Então, era pré-sarcopenia, perda de massa ou função, sarcopenia. E quando eu tinha perda de massa e função, a gente classificava como sarcopenia grave. Tá? Mas o ponto que eu quero botar aqui na mesa, que independente da definição que a gente vai usar, todos os consensos de 2011, 2012 para cá, eles usam a função com muito mais importância do que necessariamente a massa, tá? Então eu posso ter a sarcopenia, que é a perda de massa, e a dinapenia, que é a perda da função. Sim. Tá? E aí, Hugo, é uma questão complicada muitas vezes no consultório, porque como é que eu posso fazer para medir função de alguém? Função muscular. Então, tem o que se usa nos estudos e tem o que se usa muitas vezes na prática do dia a dia do consultório. Então, vocês já podem ter visto uma consulta da geriatria, é muito comum a gente da geriatria a gente usar alguns instrumentos, né? Então, existe um aparelhozinho que a gente pede para o paciente apertar. Uhum. E esse aparelhozinho, quando a gente aperta, a gente mede a força de preensão palmar do paciente. Aí você pode perguntar assim, pô, Rafael, mas eu estou medindo a mão. O que isso tem a ver com a perna? É um marcador que a gente usa, sabe, Hugo? Entendi. Então, assim, a gente vai tentar ver força e função. Testes de função, nós temos vários, né? A gente vai buscar a velocidade de marcha do paciente. Então, sim, se o paciente anda menos que 0,8 metros por segundo, segundo a maioria dos consensos, isso já é um indicativo de função ruim. Tem 2 ou 3 consensos que usam a velocidade de 1 metro por segundo. Mas o que é importante da gente entender é, eu quero ter uma massa muscular, eu quero ter uma força, com qual objetivo? Que eu tenha uma função. E essa função, ela vai me levar a um conceito maior, um conceito mais amplo, que é o conceito da vitalidade. Eu busco no meu idoso que ele seja um idoso robusto. O que é um idoso robusto? Um idoso saudável e que tenha vitalidade. Sim. E principalmente seja independente também, né? Pelo Exatamente. menos o mínimo possível. Exatamente. Aí, dentro dessa vitalidade, que a gente vai pensar em função desse idoso, a gente vai pensar, como você muito bem colocou, a independência dele. A independência no seu dia a dia, independência para gerir a sua vida, sua independência até de infecção, a sua independência de tentar evitar desfechos piores. O que são desfechos piores? Uma infecção que o corpo não consiga reagir, a própria escara, que é um problema sério dentro da geriatria, Sim. a queda com a fratura. Sim, porque, veja, se o idoso perde força ou função, e a gente pode ficar discutindo um pouquinho os termos, mas o que eu quero passar para o público leigo de maneira geral eu quero proteger o meu idoso. Se ele perde força ou perde função, eu estou falando que eu estou tendo um risco maior de queda. E eu tenho que entender o seguinte, o termo mais amplo que esse, Hugo, na verdade, é osteosarcopenia. Por quê? A gente sabe que está muito ligado a perda de músculo com a perda de osso. Sim. Tá? Então, assim, se eu pego um paciente sarcopênico, a gente pode usar várias definições, mas eu entendo que esse paciente perdeu massa muscular, eu entendo que esse paciente perdeu força, perdeu função, eu tenho que entender que esse osso é ruim, ou esse osso está em risco de ficar ruim. Tá? As duas síndromes elas estão muito associadas. Então, quando um sarcopênico cai, eu estou falando de risco de fratura. E aí, pessoal, um osso cai, um osso quebra. Isso me gera uma segunda situação. Uma situação chamada de desuso. Se eu já tinha um músculo ruim, quando ele usava, se ele cair por questão de dor, por questão de um pós-operatório, ele vai usar menos o músculo, eu vou perder mais músculo ainda, sacou? Sim. E aí existe a síndrome pós-queda. Uma brincadeira que eu gosto de fazer com meus alunos é o seguinte. Imagina um garoto de 15 anos que caiu, quebrou o braço. Quebrou o braço o garoto lá. Acontece. Botou um gesso. Depois de 10 dias com gesso, o braço depois que você tira o gesso, um braço não está muito mais fino que o outro?
Se um garoto de 15 anos Aham. perde massa muscular quando para de usar por 10 dias, imagina um senhor ou uma senhora de seus 60, 70, 80, 100 anos. Então, quanto mais ativo nós formos, mais ativo nós seremos. Não, sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa também que eu gosto de deixar bem claro, né? Que eu falo, associo isso daí com a musculação, que a musculação não é só para você ganhar massa muscular, e sim preservar a que você já tem, entendeu? Porque a galera acha que, eu não vou fazer musculação porque eu não quero ficar forte, massa muscular, vou ficar inchadinho. Não, mas você tem que preservar o que você já tem, porque provavelmente o que os estudos mostram é que a partir dos 50 anos, você perde aí em torno aí de 1% de massa magra ao ano, entendeu? Parece que é nada, mas em 10 anos são 10% de É massa. muito. É muita coisa, né? É muita coisa. Você vê isso aí todo dia. Eu vejo todo dia e eu vou falar mais. Quando a gente fala de atividade física, é que o pessoal, ainda mais o pessoal de casa, vai olhar pra gente, nós dois fisiculturistas, Mister dos Universos, mas o objetivo não é esse. O objetivo não é estético. A gente precisa desmistificar isso na cabeça das pessoas mais velhas. O objetivo não é a estética, é a funcionalidade. Porque o Hugo trouxe aqui uma informação muito importante, que é a perda da massa ao longo do tempo, mas eu só queria ser um pouco mais aprofundado, que a gente vai perdendo massa, a nossa grossura da fibra diminui e a inervação muscular diminui também. Tá? Aí eu vou ter alguns tipos de fibras diferentes, eu acho que não cabe muito aqui, mas eu preciso entender que é um complexo nervoso, neurológico, Sim. diretamente ligando ao músculo. E esse músculo vai ser ligado ao osso, tá? Porque Sim. fratura e queda, para a gente, é um assunto de extrema importância. O capítulo de queda dentro da geriatria é um capítulo de grande importância. É o principal ali, né? Eu não diria o principal, mas é de uma importância ímpar, né? Então, a gente tem que fazer de tudo realmente para esse idoso não cair, não quebrar e ter qualidade de vida. É o que a gente quer. A gente quer qualidade de vida. Eu acho que a melhor maneira de prevenção é começar o mais cedo possível, né? Verdade. É verdade. Você até comentando isso, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi uma vez num congresso, que eu achei uma frase muito, muito sábia. Eu falando de começar o quanto antes, né? E eu acabei fazendo uma associação da ligação do osso com o músculo. E aí teve uma frase que o camarada falou que era o seguinte, que a osteoporose é doença de gente jovem. As complicações é que é na terceira idade. Então, assim, Verdade. tem alguns trabalhos que mostram que as mulheres chegam no pico da massa óssea entre 25 e 30 anos. A partir daí, vai perdendo massa óssea ao longo do tempo. É o mesmo raciocínio que você trouxe para o músculo. A gente precisa lutar pelo músculo o quanto antes. E aí, sendo um pouco mais chato, é que assim, como é que a gente pode fazer, dentro da visão da geriatria, para que eu possa lutar pelo músculo do meu paciente? Que eu acho que esse que é o ponto importante. Então, assim, o que eu falo que as pessoas precisam saber? Eu não preciso botar o idoso... Primeiro tem que entender quem é o idoso que a gente vai lidar, tá? Em qual ponto da curva esse paciente está. Porque uma coisa é um trabalho que a gente vai fazer com um idoso de 60 anos. Outra coisa é um idoso de 70. Outra coisa é um idoso com algum grau de demência aos 90, por exemplo. Então, assim, são objetivos e métricas parecidas, mas eu vou ter objetivos talvez um pouquinho diferentes, tá? E já que eu comentei sobre a questão do idoso com perda de memória, eu até queria botar aqui na mesa. Pode falar, se tiver algum exemplo, algum artigo, alguma coisa aí, pode falar tudo. Solta a voz. Eu vou falar, meus alunos sabem que eu falo demais, viu? Eu vou acabar estourando. Não, mas a gente tem tempo, pode falar. O que acontece é o seguinte, tem vários trabalhos que já demonstraram a importância da atividade física para a cognição. Tem vários, mas tem um que eu achei que foi muito bacana, muito bem feito. Esse trabalho tem mais ou menos 3 anos que ele foi publicado. Eles pegaram 4.000 pacientes. 4.000 pacientes. Bom número. Com Alzheimer, um bom número. Com Alzheimer estabelecido. E deram remédio para as pessoas. Tá? 4.000 pessoas tomando remédio. 2.000 pessoas fizeram atividade física. E a atividade física era de 2 a 3 vezes por semana. 20 minutos de atividade cardioaeróbica e 30 a 40 minutos de atividade muscular. Certo? 2 a 3 vezes por semana. E no outro braço só tomaram remédio. E foram repetindo os testes de memória
no mês 3, no mês 6 e no mês 9. As pessoas que tomaram remédio e fizeram atividade física, eles tiveram desempenho nos testes de memória muito melhores do que aqueles que só tomaram remédio. Tá? Daí, é uma coisa que é muito importante. A gente tem que parar de achar que a solução está no comprimido. O melhor tratamento é a atividade física. Tá? Saiu mais ou menos um mês atrás, um mês e meio atrás, um artigo super bacana comparando o antidepressivo com corrida em pessoas com depressão e ansiedade. Sim. Adivinha o que foi melhor? A corrida. Eu não estou falando que os remédios não têm o seu papel, tá? Inclusive tem, eu prescrevo, eu entendo o objetivo deles. O que é importante a gente passar para os nossos pacientes ou para quem está ouvindo a gente é o seguinte: são trabalhos que se complementam. Sim, se complementam. sem dúvida. Porque os remédios que a gente tem para Alzheimer, por exemplo, eles atuam numa substância no cérebro chamada acetilcolina. Sim. Então, para que eu possa ter a melhor preservação desse cérebro, eu preciso de estímulo físico e estímulo cognitivo. Não adianta nada eu dar 1 quilo do remédio para o paciente ficar olhando para o teto, é que está queimando o cérebro. Então, assim, eu preciso juntar as estratégias, sabe? Juntar as estratégias. Tanto isso é verdade que há 3 ou 4 anos para cá, começou até as pessoas começaram a tentar descobrir qual é a importância bioquímica do músculo no cérebro, tá? E tem uma substância chamada irisina, que parece que o músculo secreta, é tipo um hormônio que o músculo secreta, que estimula a formação neural. Não o neurônio, que a gente não cria neurônio, mas estimula conexão neural. Sim. Demonstrando a importância desse hormônio muscular para o funcionamento cerebral. Então, pessoal, não é só comprimido. Quando a gente vai fazer um tratamento, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter métricas. Eu estou querendo fazer um tratamento para um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho uma métrica que eu tenho que seguir. Então, no caso da sarcopenia, por exemplo, eu tenho... Por que eu uso o Rendigrip? Porque eu tenho um número. Eu tenho um número para trabalhar. Tá? Alguns podem ouvir falar assim, circunferência de panturrilha. Muita gente mete o pau nessa medida. Ela, isoladamente, eu também não acho que é uma boa medida. Mas ela é uma métrica, dentre outras. Tá? Eu não quero advogar aqui a favor da medição da circunferência de panturrilha como um marcador único de sarcopenia, não é isso. Mas eu estou querendo botar na mesa, Hugo, que a gente tem que ter objetivos. Quando a gente faz atividade física, não é tão bom quando a gente consegue efetivamente ver nosso idoso fazendo aquela repetição, aquele exercício de uma maneira melhor, mais rápida, com mais peso? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu estou usando o quê? Eu estou usando uma métrica. E para tratamento de Alzheimer, de cabeça, eu também preciso correr atrás disso. Então, o tratamento não é só o comprimido, pessoal. A atividade física ela vai entrar como tratamento para talvez 98% das patologias que a gente conhece. Só não dá jeito num problema sério da humanidade, né? Que é a calvície, ó. Tô ficando careca aqui, Hugo. Não, mas não tem problema, não, pô. Até agora não dá jeito, Hugo. Não, mas vai ter um trabalho um dia que vai descobrir que para calvície... Mas você com atividade física, entendeu? Entendi. E careca, pô, já é bonito, então, amigo. Com atividade física e Hugo. careca... Eu não acho que eu seja muito bonito. Minha mãe acha. Eu acho que minha mãe acha. Mãe, eu acho que você acha, mãe. Eu espero que você ache, mãe. Mas, assim, a atividade física realmente resolve para muita coisa. E eu espero que um dia, seja também responsável para crescer cabelo. Tem a galera que não liga, tem a galera que liga. Não ligo, não. Tô brincando. Não ligo, de boa. não. Agora que você falou aí, que eu gostei, você falou que fez um trabalho na França, estudou lá, né? Fiquei um tempo lá, sim. Foi o quê? Foi PhD? Foi o quê? Não. Depois que eu acabei a geriatria aqui, eu fiquei seguindo um serviço de neurocognição lá na França. Foi tipo um estágio. O que você traz para mim, assim, de algo comparativo com os idosos de lá, que lá a gente sabe que é um primeiro mundo, para os idosos do Brasil? Sentiu alguma diferença nos trabalhos? Olha, eu acho que a gente está muito bem, né? Eu acho que de uns tempos para cá, sobretudo com a internet, as comunicações entre as comunidades científicas, elas ficaram realmente muito, muito ágeis. Então, o mesmo artigo que a gente discute aqui é o mesmo que está sendo discutido lá.
tá? Então, Show de bola. eu consegui perceber essa padronização, né? É interessante a gente ver como as coisas vão evoluindo, né? Se a gente voltar lá na década de 30 ou década de 40, até aquele filme Oppenheimer, que Sim. fazendo muito sucesso, mostra muito isso, né? Eles fazendo aquelas contas matemáticas na mão, lembra? Aí o cara tinha que sair de um país para falar com um outro cara que estava estudando outro negócio a 2 meses de barco de distância. Hoje em dia a gente não tem mais isso, sabe, Hugo? O que me chama atenção lá, primeiro, é a estruturação do sistema. É um sistema muito mais ágil que o nosso. Sim. E a outra coisa que chama atenção, já que a gente acabou tocando no assunto, não foi nem muito da parte da cognição, não, mas foi muito da parte da osteoporose. Tá? Por quê? Porque eu vi umas osteoporoses lá na geriatria, lá, umas coisas horríveis. Eu acho que vai entrar muito questão de hábito da população, da questão do sol, da baixa adesão à atividade física, porque o Brasil é um dos países que mais faz atividade física, sabe? Que tem essa questão. Eu acho que agora, talvez o resto do mundo esteja chegando mais ou menos nessa importância. Mas não é uma coisa muito cultural em outros países, ainda mais em países mais frios, né? Sim, Os sem idosos, dúvida. que eu estou querendo dizer. Porque eu acho que os jovens, hoje em dia, entendem a importância em qualquer lugar. Mas eu vejo dentro da geriatria alguns idosos com muita reticência de entrar numa academia, de um ambiente que é hostil para eles, tá? Eu acho que isso tem que ser falado também. Porque, se vocês pararem para perceber, eu já fui em algumas academias para conhecer, é um ambiente hostil. É um ambiente hostil. Hostil quer dizer o seguinte, imagina uma pessoa que não está familiarizado, muitas vezes não tem uma janela, muitas vezes tem uma música alta. Sim, Muitas atrapalha vezes também, né? o idoso, ele é o único idoso no meio de muitas pessoas jovens. Então, alguns pacientes já me relataram isso, que eles se sentem deslocados em academias ou em lugares que não sejam muito apropriados. Eu acho que isso tende a mudar, sabe, Hugo? Eu acho que isso tende a mudar. Tem algumas academias, por exemplo, deixa eu citar a minha mãe. Beijo, mãe. Ela... Mãe é mãe. Mãe é mãe. Ela faz academia da terceira idade, né? Que é numa academia e tem um grupo lá de terceira idade. Pô, é maravilhoso pra ela. Tem tudo, entendeu? Tem tudo. Elas viajam, vão pra restaurantes juntas, entendeu? Então tem essa inclusão social entre elas mesmo, entendeu? Então ela se sente confortável ali. Ela não falta não, dificilmente, entendeu? Sim, então. E há anos já tá há anos nessa pegada. Mas eu acho isso bacana, Hugo, mas esse que é o ponto. Eu acho que as coisas estão numa mudança muito rápida. Hoje em dia a gente entende a importância, não a gente da área da saúde, né? Nós dois lidamos com isso, mas a gente como sociedade entende mais a importância disso, né? Então hoje em dia você tem vários programas de inclusão, de desconto em plano de saúde, de atividade, vários planos inclusive incentivam já os beneficiários a fazê-lo, programas da prefeitura, programas... eu estou querendo só tentar fazer um retrospecto, que eu acho que essa é uma mudança de mentalidade, que se eu pudesse chutar aqui, tem 10, 15 anos. Não é uma coisa que está... Não é muito recente, não. Exatamente. Eu acho que não é uma coisa que está muito entranhada na sociedade. E muitos idosos ainda se sentem desconfortáveis de ir para uma academia. Nesses espaços mais apropriados, desenhados para eles, eu acho que a aceitação é mais fácil mesmo. Concordo contigo. Nossa. E, falando nisso, eu queria dizer também que, assim, essa importância da socialização dos idosos era fundamental, tá? Tem alguns trabalhos mostrando que, realmente, quando você tem um ambiente que favorece um estímulo físico, um estímulo cognitivo, ele ajuda demais a memória da pessoa, o cognitivo da pessoa, porque memória é um domínio cognitivo, digamos assim. O cérebro faz outras coisas. E a rede social, tem vários trabalhos, não é rede social só de Facebook não, tá, gente? Ou Instagram, não. Rede social, porque antigamente existia um negócio meio arcaico das pessoas se encontrarem, das pessoas conversarem, das pessoas lerem um livro, umas coisas antigas, mostrando que pessoas idosas que mantêm um convívio social costumam ter uma cognição, uma função cerebral melhor, tá? Isso também ajuda no estímulo cognitivo dessa pessoa. Então é para sair, é para passear, para ver coisas bonitas, para ir no museu, para ir no teatro, para encontrar com os amigos, para falar besteira. Isso tudo faz parte da vida também. De comer uma pizza. Pode comer pizza? De vez em quando sim, né? Uma vez por semana. Uma vez por semana, acho que dá. Todos os dias que terminam com vogal é dia de pizza, né? Aí não dá. Aí vai brincadeira. Aí vai incluir o álcool também, aí é complicado, né? Aí vai longevidade vai descer. Não, o álcool não.
falou álcool? Falei álcool, falei álcool. Não, ó, álcool não pode não, gente. Álcool não. Álcool não pode. Tá? Só aproveitando a deixa. Sim, com certeza. Em relação a... Falar um pouquinho em relação ao neurônio. Sim. Tem vários trabalhos mostrando que a gente não tem níveis seguros de álcool para o neurônio, tá? Primeiro ponto. E tem vários trabalhos mostrando que para o músculo o álcool é muito ruim, não é? Com certeza. Álcool é muito ruim para o músculo também. E uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte, sempre tem alguém que fala assim, mas 2 taças de vinho ou 3 taças de vinho é bom. Faz bem pro sangue. Mais ou menos, sabe, Hugo? O que acontece? O que os consensos últimos de cardiologia colocam para a gente? Aqueles que bebem, deve manter de 2 a 3 taças de vinho por semana. Naqueles que não bebem, o profissional de saúde não deve recomendar o álcool, tá? Então, para ficar bem claro, assim, naqueles que bebem, que já têm o hábito de beber, que não vai parar de beber, nosso papel é orientar, falar, olha, 2, 3 taças de vinho por semana, não passar disso, tá? Realmente tem a teoria do efeito antioxidante, não é nem do álcool, é do vinho, especificamente. Sim. Aí tem uns outros trabalhos tentando mostrar esse efeito em algumas outras bebidas. Mas vamos falar do vinho, que eu acho que é o mais estabelecido, né? Sim, até porque os idosos também gostam bastante de vinho também. Então, o vinho é bom. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que a gente não deve usar o vinho como indicação terapêutica, digamos assim. O cara não bebe, não, você tem que beber 2, 3 tacinhas de vinho. Isso não tem, tá? Então, eu quero só deixar bem claro, assim, que o álcool para o neurônio e para o músculo, né, que eu acho que é o nosso foco principal aqui hoje, além do papo estar muito bom, a gente está falando sobre vários assuntos, mas é uma substância danosa para os dois. E quanto ao indivíduo idoso obeso, atendeu muito no seu consultório? Muitos problemas diferentes? São outros problemas diferentes, né? Então, assim, deixa eu tentar só contextualizar algo, porque quando a gente fala de sarcopenia e a gente pega um idoso obeso, algumas pessoas podem não pensar em sarcopenia nesse obeso. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho obeso sarcopênico. Sim. Tá? Então, pessoal, o negócio é o seguinte, quando a gente fala de sarcopenia ou perda de massa muscular, eu não estou falando de perda de massa corporal, eu estou falando de músculo. Sim. Massa magra. Massa magra. Massa magra. Então, eu posso ter um paciente obeso que é sarcopênico. Tá? Isso também é complicado, né? Porque a gente sabe que o paciente obeso, ele é um paciente que é mais pró-inflamado, né? Sim. Então, eu vou ter algumas questões inflamatórias, de resposta inflamatória, eu vou ter sobrecarga de articulação, eu vou ter questões cardiovasculares que muitas vezes o magro não vai ter de maneira tão evidente, tá? Eu até, você falou que eu podia falar de alguns trabalhos. À vontade, tá? Pode falar. Teve um trabalho, esse trabalho é um pouquinho mais velho, tá, Hugo? Mas é um trabalho super legal. Esse trabalho deve ter talvez uns 15 anos, mais ou menos. Mas até 2000 é novo. Mais ou menos. Porque no meio científico, às vezes o pessoal já fica falando, mas o trabalho é antigo. Mas esse trabalho é o seguinte, eles pegaram 2 grupos de macaquinhos. Tá? Um grupo de macaquinho comia à vontade. O que quisesse. O que quisesse à vontade. O segundo grupo de macaquinho comia a mesma coisa que o primeiro grupo. Tá? Só que ele comia metade das calorias. Sim, tinha um controle de quantidade. Metade das calorias. É o mesmo tipo de comida. Então, se o primeiro grupo comia 2 bananas, o segundo grupo comia 1. Tá? Então, comia o que quisia, um grupo comia o que queria à vontade, e o outro grupo comia metade das calorias. E eles acompanharam os macaquinhos por alguns anos. Foi visto que os macaquinhos de caloria livre, eles tiveram mais evento cardiovascular, tiveram mais AVCs, tiveram mais demência e tiveram envelhecimento de pele muito pior, maior incidência de câncer também, do que o grupo com calorias controladas. Tá? Então, daí a gente começou a entender a teoria do açúcar pró-inflamatório. Então, por que a gente usou os macaquinhos? Porque o ciclo de vida deles era menor, então os pesquisadores que fizeram o trabalho puderam acompanhar o desfecho do trabalho. Só que, se isso acontece com os nossos primos, né, primatas. São os primatas, né, são nossos primos, onde a genética é muito parecida com a nossa, a gente tem que entender que esse mecanismo também está presente com a gente. Então, se a gente for pensar na obesidade sarcopênica, eu tenho vários problemas aí.
primeiro, a questão calórica, a questão de sobrecarga de pressão, sobrecarga de pressão cardiovascular, do joelho, né? Então, assim, às vezes aquele paciente está com artrose absurda, você tira 10, 20 quilos de cima daquele joelho, a dor melhora. E acaba sendo um ciclo vicioso, Hugo, porque o camarada está acima do peso, não consegue fazer atividade física, está com dor no joelho. Aí o que ele faz? Vai tomar anti-inflamatório. Sim, aí remédio é a cura para ele. Aí ele acha que remédio é a cura. Lógico, vai melhorar a dor, né? A gente não quer deixar a pessoa com dor, pelo amor de Deus. Só que eu tenho que entender o seguinte, eu tenho uma articulação ali. Então, quanto menos eu sobrecarregar a articulação, menos ela vai doer. Tá? Então, assim, é um trabalho de formiguinha ao longo do tempo. E na obesidade sarcopênica, eu entendo, então, que é um paciente que eu vou ter menos massa muscular, mas eu terei uma sobrecarga osteoesquelética, vou ter uma sobrecarga cardiovascular, neuronal. Então, acaba que a obesidade sarcopênica ela é um complicador na vida desse paciente. Você falou uma questão aí que eu lembrei aqui de um caso aqui. Vou tentar associar aqui a obesidade sarcopênica com o Alzheimer, por exemplo. Que as pessoas têm a visão, né? Que o Alzheimer é a pessoa vai esquecer, você vai dormir e vai esquecer quem você é. Mas as pessoas têm que lembrar também dessa questão de comida. Que a pessoa acorda, de repente ela comeu uma hora atrás. Ela olhou para o lado, já esqueceu o que comeu. E começa a comer cada vez mais. E isso, não tenho dúvidas, que no obeso é muito mais forte. Porque a grande causa, né, da obesidade é a questão da fome. Tanto que os melhores remédios, né, os mais atuais, atingem na fome. Né? Não tem nada ainda de solução 100%. Já tem tratamento. Mas é também outra questão também, né? Esse cara que tem obesidade aí sarcopênica desenvolver uma demência, né? E aumentar ainda mais essa questão da obesidade. Porque vai esquecer de comer, entendeu? E vai comer muito mais. Eu entendi. Eu acho que a sua colocação ela é muito pertinente. Eu só queria ser um pouquinho, voltar só um pouquinho, né? Eu acho que a gente tentar quebrar o ciclo vicioso o quanto antes, né? Então, Sim. assim, eu acho que você colocou aqui na mesa de que o paciente ele come porque ele está com fome e alguns remédios vão diminuir a fome. Não, isso também. É o seguinte, um paciente que tem Alzheimer, por exemplo, ele fez uma só refeição. Sim. Passou algumas horas, ele esqueceu que fez aquela refeição. E faz novamente a refeição, Sim, entendeu? Sem precisar. Eu só estou querendo... Eu estava pensando em voltar só um pouco antes desse ponto. Uhum. Tá? Por que as pessoas comem muito? Né? Então, a gente sabe que, assim, distúrbios de apetite, eles são muito raros. Geralmente, raros que eu quero dizer assim, distúrbios puros, né? Sim. Geralmente, eles são derivados de uma ansiedade, de uma depressão, de uma ansiedade. A gente faz muito uma associação que é a recompensa. Sim, então, recompensa. Assim, a recompensa. Então, assim, eu trabalhei muito hoje, eu estou muito cansado, eu mereço comer aquela pizza. Vitimismo também, né? A gente fala vitimismo. É vitimismo também, né? Eu uso mais o termo assim, eu acho que o vitimismo seria um papel, uma expressão interessante, mas eu acho que o nosso cérebro trabalha muito como recompensa. Recompensa. Então, assim, eu estou cansado, pô, eu mereço tomar, eu não posso tomar um chopp, porque eu mereço tomar 5. Sim. Porque eu trabalhei muito hoje. E a gente sabe que bebida alcoólica é extremamente calórica. Eu estou brincando aqui com a pizza, mas bebida alcoólica tem também uma questão que você falou e também fui na academia, cara, eu vejo fui muito. Academia, fui na academia, Deus está vendo. Eu fui na academia. Deus também hoje viu. Tá pago. Hoje está pago. Posso comer à vontade. Exatamente, entendeu? Eu malho porque eu gosto de comer pizza, entendeu? E eu vejo muito isso, mas muito. Pois é, e a gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa questão da perda de peso, a gente tem que entender por que a pessoa ganhou. Né? Nós, da área da saúde, eu entendo que assim, a gente, às vezes, faz uma carga de trabalho, muitas vezes, compatível com a atividade física. Né? Então, às vezes, são muitos plantões, a gente, muitas vezes, emenda um trabalho no outro. Só que nós todos, como sociedade, precisamos entender que o tripé é esse. É a alimentação, a atividade física e o sono. Não dá para a gente fugir disso. É isso aí. A gente vive uma sociedade de comprimido. Eu quero um remédio para emagrecer, eu quero um remédio para dormir, eu quero um remédio para comer melhor, eu quero um remédio para criar músculo. Não existe. Eu volto a falar, os remédios podem ajudar. Eu tenho boas experiências com alguns remédios que ajudam a emagrecer. Mas também eu tenho pacientes que estão tomando alguns remédios que estão muito famosos que não emagrecem. Aí quando você conversa com eles
Estão tomando remédio? Estão. Mudou algum hábito alimentar? Não. Começou a atividade física? Não. O remédio não faz milagre. Isso é tão importante que, assim, falando até um pouco da geriatria, um pouco mais, Sim. porque, assim, existem umas mudanças que acontecem no corpo quando a gente envelhece, certo? Então, assim, dentro da geriatria, eu tenho metas. Por exemplo, eu quero que o idoso ganhe massa muscular. Eu tenho meta de proteína, eu tenho meta de caloria, eu tenho uma meta para perseguir. Inclusive, tem um livro. Bom, tem um livro. Ah. Inclusive, tem um livro, bom, já que você comentou, tem um livro espetacular chamado Geriatria e Nutrição. Quem escreveu? Eu e uns amigos. Então tá beleza. Eu e uns amigos. O que eu queria comentar, o que a gente quis fazer no livro? A gente pegou a primeira parte do livro para explicar para a população, é um livro para a família, tá? É um livro para a família, não é um livro para o profissional de saúde. Qualquer um que lê ali vai entender o que está falando. É para isso, é para ser uma ferramenta para essa família. Inclusive, a gente quer lançar agora, nesse segundo semestre, um sobre demência. Mas qual era a ideia do livro? É a gente fazer uma ferramenta para aquela família. Então, na primeira parte, a gente escreveu quais são as metas nutricionais do idoso e quais são as alterações que o idoso vai ter. Porque a gente precisa entender o seguinte, o idoso sarcopênico, às vezes ele está sarcopênico porque ele não quer comer. E por que ele não quer comer? Porque ele não consegue mastigar direito, porque o paladar já não é mais o mesmo, porque para engolir a comida é difícil, porque a digestão da carne, às vezes, é um pouco mais lentificada, a capacidade de armazenamento do estômago está diminuída. Então, a gente precisa entender o que acontece com o idoso, porque uma coisa que me dói o coração, Hugo, eu já fui em algumas casas, ainda mais na hora do almoço, assim, o comer, pessoal, para o paciente sarcopênico, para o nosso paciente idoso, para todos nós, né, o comer é um ato social. Comer é um ato social. A gente não come para se alimentar. Se a gente comesse para se alimentar, a gente comia uma gororoba, cada um engolia uma gororoba, estava nutrido. Sim. Mas a gente não faz isso, a gente quer sentar na mesa, a gente vai conversar como que foi o dia. Muitas vezes esse idoso ele está isolado desse contexto, porque não está enxergando direito, não está ouvindo direito, ele come mais rápido, come mais devagar, a família não espera. Então, o que eu estou querendo dizer é, comer é um ato social, é um ato familiar. Então, assim, a gente precisa entender que o nosso idoso vai ter suas dificuldades. Tá? Então, na primeira parte, a gente botou sobre isso. Na segunda parte, duas nutricionistas escreveram algumas estratégias da nutrição para tentar melhorar a primeira parte. Já que o idoso cabe menos no estômago do idoso, o que a gente pode fazer para tentar ofertar a quantidade de proteínas e calorias que o idoso precisa? E a terceira parte, que tem um pouco mais de trabalho, vamos imaginar que a gente calcule que o idoso precisa comer 80 gramas de proteína. O que tem 80 gramas de proteína? Então, a gente botou em vários tipos de carne, a cada 100 tipos de carne diferentes, quantas tem de proteína, de vegetal, fruta por água por fruta, fibra por fruta, até sorvete e chocolate a gente colocou. Tabela de equivalência de alimentos, né? Pois é, porque às vezes o idoso não quer beber água. Sim. Isso é um problema? Ainda mais numa cidade quente como a nossa. Olha lá. Então, água de coco. Olha que coisa boa. Água de coco é fantástico. Então, existem recursos. Por exemplo, a melancia, 95%. Sim, muito bom. Então, a gente pode dar abacaxi água. Também, acho que. Abacaxi também tem muita água. A própria água de coco. Sucos. O que eu só acho bacana, eu posso contar uma história aqui rapidinho? Com certeza. Eu tenho uma paciente que eu acompanho, eu gosto muito dela. Muito mesmo. Qual a idade dela, mais ou menos? Ela tem 88 anos, se me falha a memória. E ela um dia viajou para Portugal. E a filha me ligou, desesperada, lá de Portugal, que a mãe tinha dado entrada no hospital com uma glicemia altíssima, 600 de glicemia. Pastel de Belém. Aí eu falei, não foi pastel de Belém. Você acredita que ela estava lá em Portugal, aí ela foi tomar um suco de laranja. Ela adorou o suco de laranja, ela tem uma questão de Alzheimer, que você contando essa história, eu lembrei disso. Sim. Ela em um dia bebeu quase 4 litros de suco de laranja. Já foi esquecendo, tomou, esqueceu, mas também não gostei. Ia bebendo. Então assim, é lembrar que os alimentos têm essa parte positiva, mas a gente sempre tem que tentar chegar no equilíbrio. Vou contar uma outra história rapidinha. Vontade. Eu lá no consultório, eu vira e mexe tem um chocolate lá, né, para dar para meus velhinhos. E essa história me marcou muito, porque eu estava lá com a velhinha e eu fui oferecer chocolate para a velhinha, né? Velhinha de 90 e poucos anos. A velhinha olhou assim para mim, parou, não posso comer chocolate. Aí eu falei, pelo amor de Deus, por que não pode? Não sei que ela tem alergia. Porque eu falei, isso não é vida, né? Alergia a chocolate, pelo amor de Deus. Né?
Aí eu falei assim, por que a senhora não pode comer chocolate? Aí sabe o que a filha falou para mim, pessoal? A filha falou assim, não, porque ela agora está com 90 anos, mas quando ela fez 80, teve uma médica que falou que ela era pré-diabética. Aí eu cortei 100% do açúcar dela. Falei, gente... Aí eu falei, olha, ordens médicas, comer um quadradinho de chocolate. Aí ela comeu na minha frente um quadradinho de chocolate. Eu vou te falar, eu tava quase chorando vendo a velhinha comer o chocolate. A cara de É. felicidade daquela senhora de 90 anos comendo um bombonzinho. Então, assim, comer, pessoal, faz parte. É lógico que dentro da visão da geriatria, tudo é um ponto de equilíbrio. Não é que não possa. A gente não faz dieta restritiva, sabe, Hugo? A gente da Não, geriatria, sim. a gente é Nem muito... eu, ninguém faz. Eu não faço também, não, pô. Tem alguns colegas de outras especialidades que são um pouco mais assim. É que eu estou querendo, na visão da geriatria, a gente tem que ter um meio termo. Eu não estou falando para os velhinhos comerem 2 quilos de chocolate. Sim, mas se aquilo ali faz bem para ele, por que não um quadradinho? Eu acho Exatamente. totalmente saudável. Exatamente. Até porque, pessoal, às vezes quando a gente envelhece, a gente já não enxerga mais tão bem, a gente já não sente mais tanto prazer olfativo, nem gustativo. E às vezes a comida, ela é prazerosa. Às vezes a comida traz uma lembrança, Exatamente. entendeu? Para eles, então, né? E De repente, esse chocolate aí, ela voltou lá na infância Voltou lá dela, pra- que ela comeu chocolate com... E tem algumas coisas que elas são tão memórias afetivas, né? Quem Exatamente. não lembra de um cheiro de um bolo no forno? É, Né? isso aí. Então, assim, a dona Patroa fez um bolo ontem espetacular. Aí ficou eu e meu filho lá em casa ontem assim, esse bolo não vai sair não. Porque são cheiros que guardam, que fazem, e faz parte. Comer faz parte da vida. A questão é, o que eu acho, que a gente tem que ter metas e métricas no que a gente vai comer. Porque é muito comum também a gente fazer no nosso inventário aquela famosa pergunta para o idoso, né? O senhor come? Como. Aí você tem que perguntar o quê que come. Ontem mesmo no consultório, por exemplo, eu atendi um senhor que ele comia de café da manhã uma banana, no almoço ele comia um punhadinho de arroz e um punhadinho de feijão. Não comia mais nada ao longo do dia inteiro. Isso me acende 30 luzes vermelhas na cabeça. Sim. Porque esse camarada tem altíssimo risco nutricional, né? Então, assim, se é que já não está com desnutrição estabelecida. Então, o que eu quero dizer para todos é, a gente tem que ter e perseguir as metas, sabe, Hugo? A Sim. gente tem estratégias, hoje em dia, de suplementação, que vai ser muito mais... Porque não é só carne. Pensa assim, o idoso ele não consegue digerir bem a carne, verdade, mas eu posso ter outras estratégias, né? Eu tenho não só outras estratégias suplementares, como até eu comentei que eu coloquei no livro, mas existem suplementos que a gente pode usar, né? Suplementos proteicos para esse idoso. Sim, sem dúvida. Então a gente tem aí um arsenal relativamente bem grande, tá? E uma outra coisa que entrou, que a gente tinha medo um pouquinho no passado, mas que entrou e está bem, é o uso da creatina. Sim, em idosos, né? Da creatina em idoso. É. Idoso. O pessoal tem medo, fala que retém muito líquido, hein? Mas aí, assim, eu tô falando da creatina, eu tô falando, assim, focado para a gente tentar ter não só a criação, né, mas manutenção de músculo. Sim, né? sim. Então, assim, meu objetivo é esse. Tem até um trabalho que saiu tem mais ou menos um ano, que eles fazem um infográfico muito didático, que ele coloca, né, como acho que é meio que padronizado, 2 a 3 vezes por semana, o tipo de atividade, ele coloca lá o cálcio, a vitamina D, a proteína, Sim. e a creatina, de 3 a 5 gramas, tá? O que aquele artigo fala. É isso mesmo. E uma dúvida importante, Hugo, é quanto de proteína. É quanto de proteína. Então, o que a gente considera como uma dieta normoproteica? A dieta normoproteica a gente classifica ela 2 como gramas aí por quilo de peso? de 0,8 a 1,2 gramas por quilo. Isso no idoso ali? No idoso, no sim. idoso. Eu não sei se para a população geral se segue a mesma regra. Não, população geral, Porque- um pouco mais. 1,5, 2 a gramas por gente quilo de vai peso. usar 1,52 quando a gente vai falar já de pouco mais hiperproteica. Sim. Tá? Então, assim, a gente vai considerar a normoproteica 0,8 a 1,2. E vou começar já a entrar no campo da hiperproteica acima de 1,2. Aí alguns trabalhos colocam que para eu começar a ganhar músculo, então normoproteica seria para manter. Para eu começar a ganhar músculo, a partir de 1,2, tem alguns trabalhos 1,5, alguns trabalhos 1,6. Tá? Em algumas situações, aí é mais hospital,
de maneira geral, a gente calcula com 2.0, né? Naquele idoso que, infelizmente, tiver uma infecção grave, ou um pós-operatório maior, que está num estado mais inflamado, né? Ou por uma infecção, ou por um trauma, ou por uma cirurgia, a gente pode chegar até 2 gramas por quilo. Sim, já é meio que o normal ali pra gente, né? Assim, 2 gramas por quilo, pelo menos na visão de geriatria, já é uma carga bem alta de proteína. E aí uma outra dúvida também que me perguntam muito, não sei se alguém já está pensando nisso, é a questão do rim em relação à proteína. Fala isso agora. Porque já é uma dose bem alta já. Grandes mentes pensam iguais, Hugo. Já é a dose bem alta pro idoso. Será que não tem nada não? Função renal ali? Então, isso é uma coisa também que se mudou muito, tá? Que antigamente, ainda mais alguns nefrologistas talvez um pouquinho mais antigos, ainda tem alguns conceitos do medo Sim. da proteína no rim. O que eu preciso só lembrar é o seguinte, se eu tenho um paciente com uma insuficiência renal, eu tenho que classificar esse paciente, tá? Então, eu classifico a insuficiência renal em estágios, são 5 estágios, tá? 1, 2, 3, 3A, 3B, 4 e 5. Esse estágio, ele é calculado a partir da taxa de filtração glomerular. O que é isso? A gente vai fazer um exame de sangue, e aí nesse exame de sangue, a gente mede um negócio chamado creatinina. Creatina que a gente toma. Sim. Creatinina. A creatinina era um marcador que a gente usa para ver função renal. Então, a gente vai pegar essa creatinina e vamos jogar numa fórmula, tá? Tem várias fórmulas, algumas com log e tal, então geralmente a gente joga na fórmula no computador. E aí eu vou ter um número, que é a taxa de filtração glomerular. A partir dessa taxa, eu vou classificar naqueles estágios que eu falei, 1, 2, 3A ou 3B, 4 e 5. Até o estágio 3A, a dieta é livre, tá? Alguns trabalhos colocam que até o estágio 3B a dieta é livre. Uhum. Quando chega, ou quando está chegando, no estágio 4, a gente já começa a fazer uma dieta hipoproteica. O que é uma dieta hipoproteica? Até 0,8 gramas por quilo. Então, não é não fazer proteína, tá? Porque eu tive uma experiência horrorosa na minha vida, tá? Há uns 5 anos atrás, eu tinha uma senhora que acompanhava comigo durante muito tempo. E aí ela teve uma disfunção renal, que é muito comum do idoso começar a ter decaimento da função renal, tá, gente? É muito comum, né? O osso já não é mais tão forte, o rim também já não é mais tão forte, tá? Então, a gente sabe que a partir dos 60 anos, a função renal também cai, tá? Sim. Alguns vão cair mais rápido, outros vão cair mais devagar. Existem estratégias para a gente tentar lutar por isso, tá? Para quem bebe muita água, melhora essa função renal? Ajuda muito. O melhor amigo do rim é a água. É água, né? Tá? É o filtro do rim. O que vai filtrar o rim, ajuda no fluxo, é a melhor estratégia. E evitar, por exemplo, tem alguns remédios. Assim, quais são os maiores inimigos do rim, né? Primeiro é a falta de água, né? A falta de água é um problema sério. Os outros que vão levar a uma insuficiência renal aguda, uma insuficiência renal crônica, eu tenho que lembrar de pressão alta, diabetes, tá? Anti-inflamatório. Alguns outros remédios também, mas eu acho que esses 3 são os piores inimigos. Então, controla a sua pressão, controla o seu diabetes. A gente está falando de função e de sobrevida de rim. Sim. Para que essa função, que provavelmente vai decair, mas é melhor decair com 110 anos do que decair com 60. Sim. Tá? Então, assim, se eu estou vendo que está tendo um decaimento funcional, eu vou começar a fazer restrição proteica na fase 4, no estágio 4. Tá? E a história que eu quero contar é isso. Era uma senhora que eu acompanhava, ela acabou indo para um colega e ela voltou para mim mais ou menos 6 meses depois. Ela estava pele e osso. Ela estava caquética. Eu olhei aquilo, o que aconteceu? Aí eu peguei a listinha de restrição alimentar daquela senhora. Assim, ela não podia comer nada. Nada. Eu fotografei aquela lista. Tá? Então, assim... E, infelizmente, foi um médico, um nutri que passou? Foi um outro colega. Eu estou querendo dizer assim, que os conceitos mudaram, pessoal. Sim. Tá? Eu acho que a gente da área da saúde, a gente tem que tentar estar o mais atualizado possível. Porque, como qualquer área, né? Eu converso com pessoas do direito, da engenharia, existe muito usos e costumes, né? As pessoas estão acostumadas a fazer aquilo. Mas o que eu estou querendo trazer para a discussão é: os idosos precisam de proteína.
Então, essa minha idosa chegou caquética, eu fui examiná-la. Base do pulmão direito dela abolido, foi direto para o hospital, uma mega pneumonia. Um dia depois ela faleceu. Porque quando a gente está falando de proteína, e nós dois estamos falando muito de músculo, mas o que todo mundo precisa lembrar é o seguinte: músculo é o que eu vejo da proteína. Sim. Mas meu sistema neurológico é proteína. O meu sistema imunológico é proteína. O meu sistema cicatricial é proteína. Então, assim, o meu arcabouço para o meu corpo funcionar é proteico. Então, assim, eu quero que o meu corpo forme músculo pela minha função. Mas eu preciso entender o seguinte: se o meu corpo está formando músculo, é porque meus outros sistemas também estão funcionando. Porque se eu tirar a proteína do meu corpo, da minha ingesta, Sim. para os meus outros sistemas funcionarem, eu vou tirar de algum lugar. Aí eu começo a perder músculo. Sim. Eu começo a comer meu próprio corpo. Então, assim, eu preciso entender que um sarcopênico, e aí existem outros termos, né? Que eu tenho sarcopenia, eu tenho fragilidade, eu tenho failure to thrive. Então, assim, isso é uma escadinha de problemas até o óbito desse paciente. Sim, sem E dúvida. nesse processo, eu tenho um corpo que está ficando cada vez mais frágil, um corpo cada vez mais incapaz de responder a uma agressão, a algum estresse metabólico, a uma gripe. Sim. Entendeu? Por que nós dois, com 20 anos de idade, a gente pode ter uma gripe e nem perceber o que teve? Porque nosso sistema imunológico está ativo e funcional. Mas uma gripe, às vezes, num paciente de seus 90, 95 anos, pode ser fatal. Total. Trabalhou no Covid também lá? Linha de frente? Trabalhei no Covid. Durante um tempo, eu coordenei o setor de Covid do Miguel Couto. Pauleiro. Foi um momento, assim, que, olha, minha esposa é uma santa, viu? É. Porque foi um momento, assim, de muito estresse, não só físico, né? Mas metabólico também, né? Porque físico, metabólico e, desculpa, psicológico. Porque aquele negócio, naquele primeiro ano de Covid, não existia vacinas. Não existia vacina. Os hospitais não estavam preparados. A gente não teve agilidade de compra, de treinamento, porque era uma coisa muito nova para todo mundo. Muitos EPIs acabaram, não sei se vocês lembram disso, não existia no mercado mais para comprar máscara, nem capote, Sim, eu nem lembro nada. disso. E estava todo mundo aprendendo, né? Estava todo mundo aprendendo. Eu montei lá o protocolo lá do nosso hospital, baseado em outros protocolos. Eu tenho aquela consciência, né? Eu acho que a gente fez o que a gente pôde fazer, né? Então, foi tentado várias estratégias. E foi isso. A gente viu exatamente isso que a gente conversou, né? Aqueles corpos que tinham mais um pouco de resistência, conseguiram sair melhor. Aqueles corpos que já tinham mais uma deficiência, infelizmente, sucumbiram, né? As doenças têm esse caráter muito, eu não diria cruel porque é biologia, né? Mas quando a gente tem, assim, eu tô querendo dizer assim, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Sim. Porque a gente não sabe quanto que vai ser a próxima Covid. Meio que uma seleção natural das espécies aí. Eu quero dizer assim, isso a gente pôde ver, né? Então, assim, eu sei que é um tema muito sensível para muita gente, né? E é muito sensível para mim também. Mas, assim, a gente pôde ver que aquelas pessoas com mais fragilidade, ou infelizmente acabaram indo para óbito, ou infelizmente ficaram com muitas sequelas. Sim. Né? Então, assim, quando eu falo assim, a próxima Covid, não estou querendo dizer que a gente bateu uma outra Covid. Pode ser que tenha. Pode ser que seja uma Covid, pode ser que seja uma outra doença. Sim. Porque as pandemias e as doenças, elas existem. Né? Elas existem. Então, por exemplo, em 2018, eu tive a curiosidade de ver os dados. 2018, 18 ou 19, agora me fugiu a data. Mas mais de 450 mil pessoas morreram no Brasil antes da Covid, tá? Isso foi um ano antes da Covid. Morreram de infecções respiratórias. Sim. Então a gente precisa lembrar, pneumonia mata, tá? Gripe mata, tá? Porque uma outra coisa que eu percebi também, Hugo, é o seguinte, porque em todas as minhas consultas eu faço inventário de vacinas. Todas. Sempre fiz. E quando eu pergunto das vacinações dos idosos, todo mundo me responde a mesma coisa. Tomei a de Covid.
Falei, tá bom, bacana, legal. E a de pneumonia? E a de gripe? Ah, essa não. Não, por que não? Então, assim, as vacinas, elas são uma forma que a gente tem para tentar se proteger, ou fortificar esse corpo. Blindar nosso corpo. Blindar o nosso corpo de doenças que vão ter e que na geriatria elas podem ter um desfecho muito ruim. As duas principais infecções na geriatria vai ser pulmão e xixi. Pulmão e xixi, isso aí. Pulmão e xixi são as duas maiores infecções que a gente lida no dia a dia, tanto no consultório como no hospital. Tá, então, vamos lá, só para a gente finalizar. Vamos ver se eu entendi, né? Se você quer ter uma, posso dizer, velhice saudável? Pode, ué. Velhice saudável. Brincar com seu neto aos 70 anos de futebol, por exemplo, que é uma atividade que requer bastante mobilidade, condicionamento cardiovascular. Você tem que começar a fazer atividade física o mais cedo possível e não parar nunca mais. Justo. Beleza? Se alimentar o melhor possível também. Não estou dizendo que não pode comer pizza, que não quer tomar um vinhozinho ali, enfim. Sim, tudo com moderação. E dormir bem também. Correto? Correto. E beber muita água. Sim. Se você não consegue beber muita água, bebe água de coco. Eu posso acrescentar Um mais, pode? um a mais? Esse negócio da alimentação, rapidamente, 2 pontos. Tem alguns trabalhos que mostram a importância das frutas. Tá? Teve um trabalho recente que ele propõe o seguinte, que a gente deveria comer de 3 a 5 porções de frutas por dia para cognição. Tá? E eu não podia deixar de falar, quando você citou aí a alimentação, da famosa dieta do Mediterrâneo, né? Ah, sim, sim. Que é basicamente isso que você falou, né? Muitas frutas, muitos legumes, óleos bons e menos gordura fútil, né? Porque a gente tem uma alimentação, muitas vezes, tanto a gordura fútil como o açúcar fútil, né? Que é aquele açúcar que simplesmente é o açúcar. Então, a gente deve evitar esse tipo de alimento. Não, sem dúvida. Tem um fisiculturista, personal trainer, que ele fala, comam frutas, entendeu? Porque a galera tende a cortar muito as frutas. Ah, porque é doce, tem frutose. Não tenta comparar a fruta com algo que é totalmente sintético, né? Como um refrigerante, né? Enfim, nem se compara. Fruta é fruta, e faz muito bem para a saúde, sim. E fruta, né? Não necessariamente o suco, né? Isso aí. Fruta mesmo, com casca. Fruta, com casca. Tem uma frase que eu gosto muito, essa frase eu roubei da nutrição. É desembalar menos e descascar mais. Ah, isso aí é famosíssima, essa frase aí. Não tá errado não, entendeu? Doutor, Rafael, Néder, muito obrigado aí. Foi maravilhoso. Tem que ter mais umas 2 horas pra gente falar aqui, né? Foi pouco, né? Prazer falar, eu falo pra caramba. Foi um prazer ter vindo aqui. Eu agradeço demais o convite. Espero que todos tenham gostado e que eu possa ter ajudado um pouquinho mais. Estou à disposição sua. Se alguém quiser alguma coisa... Só deixa teu Instagram aí pra galera aí. Tá, deixa. Fala agora? Fala agora pra câmera lá. dr.rafaelneder. R-A, Rafael, N-E-D de dado, E-R. É isso. Tá? E o seu livro, se eu quiser comprar, como que eu faço? Tá na Hotmart. Tá lá no Instagram? Tá no Instagram, vou botar lá no Instagram, tá na Hotmart. Criar um cupomzinho aqui pro Hugo. Quem Bora, fala aqui, com... Hugo o quê? Vamos botar aqui, bota lá um cupomzinho... Bota o quê, Hugo? Bota Hugo Emagreça Cash, pronto. Emagreça Cash. Emagreça Cash. Emagreça Cash, esse é o cupom. A gente bota lá pelo trabalho, porque assim, esse livro tem o objetivo mesmo de ser uma ferramenta, tá? É um livro... E é um livro para pessoas normais, para leigos. Para leigo, é para família. Sim, livro para família. Uma ferramenta para família mesmo. Sim, show de bola. Tá bom? Bola. Muito obrigado. Só vamos pedir a benção aqui, porque no começo eu esqueci. Não tem problema, né? Deus está vendo que eu estou fazendo um trabalho bom, você também está fazendo. E ele está sempre com a gente. Sempre com a gente. Vamos lá. Bota a mãozinha. Aquela benção, pai. Eu te abençoo, meu filho. Pronto. Agora está encerrado. Emagreça Cast 007. Vem com o pai, beleza? Sobe a plaquinha, YouTube. É isso. Brau.